Buenos dias, meus queridos. A gente vai continuar a nossa aula de espanhol com os verbos irregulares que a gente já viu da última vez. A gente viu a primeira parte da última vez que nós nos encontramos, né? Então, essa seria a segunda parte dos verbos irregulares. E antes de tudo, eu queria falar para vocês que todo final do vídeo eu vou estar comentando com vocês as atividades que eu passarei no livro. Então, todos os vídeos serão gravados e serão feitos e acompanhados pelo livro. O livro ele dá uma pincelada sobre esse assunto e aqui a gente vai ver de uma forma mais profunda. É impossível eu dar para vocês todos os verbos porque a gente está falando de uma pluralidade muito grande. Então, não teria como eu falar de todos os verbos, visto que quando nós temos verbos de primeira, segunda e terceira conjugação, cada terminação dele, ele vai ter uma própria terminação, como eu já expliquei para vocês. Então, isso facilita muito, porque normalmente, quando a gente tem verbos de uma mesma conjugação, eles têm uma facilidade muito grande em repetir esses finais, né? Essas terminações. Então, verbos da primeira conjugação, normalmente eles vão ter a mesma terminação. Verbo de segunda, a mesma coisa, e verbos de terceira conjugação, a mesma coisa também. E eu quero, aliás, que vocês me mandem as atividades feitas por foto, pode ser através do WhatsApp, certo? Então, eu espero que vocês acompanhem e qualquer dúvida vocês podem tirar comigo. E para ter um bom rendimento em relação a esses assuntos dos verbos, é bom também que vocês pesquisem verbos regulares ou irregulares do tempo que é o presente do indicativo, né? E é importante vocês fazerem a conjugação. E relembrando, vocês podem mandar para mim qualquer dúvida. Antes da gente começar a ver o assunto de fato, que são os verbos irregulares com diptongação, a gente precisa relembrar o que são verbos irregulares, que eu já expliquei para vocês. Os verbos irregulares são aqueles verbos que, ao conjugarmos, o radical dele muda, mesmo se acontecer uma vez durante a conjugação, ou seja, que eu já expliquei para vocês. Verbos irregulares são aqueles verbos que, quando a gente tira o radical, esse radical muda pela conjugação. Então, mesmo que ele aconteça uma vez, ele vai ser sempre um verbo irregular. E aí vocês me perguntam, mas Iris, como é que eu faço para tirar o radical? A gente tira o radical assim, ó, relembrando. Eu tenho uma palavra, um verbo, esse verbo aqui, esse cair. O verbo cair, ele é de segunda conjugação porque ele termina com ER. Como é que eu tiro o meu radical? Sabendo dessa terminação, eu tiro o ER e o que sobra vai ser o meu radical. Dependendo de como esse radical vai funcionar durante a conjugação, eu tenho ou não posso ter um verbo irregular. E como eu já mostro o exemplo aqui para vocês, o verbo cair, ele é irregular. Por quê? Porque ele acrescenta mais uma vogal ao seu radical na conjugação. E, já antecipando a nossa explicação de diptongação, quando isso acontece, quando ele coloca mais uma vogal junto a outra vogal na mesma sílaba, nós temos a ditongação, né? Que aqui no espanhol é a diptongação. Então, a gente vai ver a conjugação do verbo cair. Yo caigo, tú caes, él, ella y usted cae, nosotros y nosotras caemos, vosotros y vosotras caes, ellos y ellas y ustedes caem. E é o que é importante a gente frisar de novo. Quando eu tenho um verbo que ele é conjugado em um nome só, e essa única vez
ele traz a irregularidade, ele vai ser sempre um verbo irregular, tá? Desculpa. E, como eu falei para vocês, é importante que a gente saiba também como tirar esse radical e como ver a questão da diptongação. A diptongação consiste na formação do que inicialmente era uma vogal simples em um ditongo. Dois elementos vocálicos que se pronunciam a mesma sílaba. Ou seja, quando eu tenho o meu radical terminado em vogal, para eu fazer a conjugação de uma forma mais simples, eu acrescento outra vogal. Isso traz uma vogalização, entre aspas. Uma vogalização. O que seria essa vogalização? Seria a união de dois vocais, duas vogais vocais, para que nessa mesma sílaba tenha uma pronúncia mais simples, certo? Mais facilitada. E o verbo, ele acontece com a mudança de uma vogal em sua forma infinitiva, ou seja, eu tiro a forma infinitiva, deixo o meu radical, acrescento a outra vogal a uma vogal já existente. Isso acontece sempre na forma conjugada. E aí a RAE, que seria a Real Academia Espanhola, ela traz uma definição, ela traz uma história gramatical da diptongação, que seria a evolução do espanhol. A gente percebe principalmente que os ditongos, eles são estendidos e visíveis praticamente em cada frase. Então, é importante que a gente tenha essa diptongação para ajudar na pronunciação da palavra em relação à frase, né? Então, por um lado, a diptongação de ela é breve e tônica, e aí ele dá alguns exemplos de diptongação que a gente vai ver muito mais na frente, e ele traz também uma definição dessas diptongações, que ele fala que o é uma forma breve e tônica, e ele sendo tônica, ele vem junto ou é com i ou i com e, como ebra, que seria hierba, e perdo, de pierdo. E por outro lado, a diptongação do o, também uma breve tônica, que ele muda do o para o ue. Então, essa vogalização mais fechada do o, ela tende a expandir com o ue, como porta, que a gente fala puerta, e dormo, como que a gente fala duermo, do verbo dormir. E aí, nós temos o nosso primeiro tipo de diptongação, que seria a mudança do e para o ie. Vamos tirando agora, de novo, o nosso radical. Eu tenho o verbo pensar, tirando o AR, eu tenho pens. Então, para conjugar, eu uso o pens. Então, yo pienso, tu piensas, ele e ella e usted piensa, nosotros pensamos, vosotros pensais e ellos e ellas piensan. E aí vocês percebem que ao tirar o radical, eu tenho um acréscimo do IE, nesse caso. Então, vocês estão vendo aqui, de vermelho, toda a diptongação. Aqui, ó, diptongação, a diptongação. Nós não temos no nos outros e vos outros, que daqui a pouco eu vou explicar por quê. E nos ellos e ellas, certo? O primeiro é o e e o i. E antes da gente continuar, lembrar para vocês que relembrar para vocês, para que vocês abram o livro de vocês na página 13, certo? Página 13 do livro de espanhol, para vocês irem acompanhando o assunto. Segunda mudança, nós temos no O, no volver. Como eu já disse a vocês, o O, ele tem uma expansão dessa vocalidade dele, que aí ao invés do O, eu coloco o E.
no verbo volver, a gente vê esse exemplo, ó. Yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve, nosotros volvemos, vosotros volvéis, desculpa, e ellos e ellas vuelven, certo? E aí também, nosotros e vosotros, nesse caso, também não muda. E aí nós temos, diferentemente do cair, nós temos 4 pronomes que trazem a diptongação e a irregularidade. Que o cair, deixa eu voltar aqui para vocês, o cair, ó, ele só tem no yo, né? A irregularidade. Isso acontece, pode acontecer. Isso vai depender do verbo também, que a gente for analisar. Nós temos um terceiro exemplo, que seria a mudança do U para o E, no lugar. Também a mesma coisa, tirando o AR, conjugando a partir do meu radical, e eu tenho yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugás, ellos juegan. E aí a gente também tem o acréscimo do U, do E, no lugar, nas suas conjugações. E também nós temos 4 pronomes de verbos conjugados irregularmente. E aí, nós vamos ver agora o I, que muda para o IE, que seria no fato do adquirir, né? E aí, nós tiramos o IR, fica adquir, e a gente, a partir daí, conjuga o nosso verbo. Yo adquiero, tú adquieres, él adquiere, nosotros adquirimos, vosotros adquirís e ellos adquirem. Importante, os verbos conjugados na primeira e na segunda pessoa do plural, nosotros e vosotros, normalmente não sofrem a diptongação, como a gente viu, né? Adquirir, nosotros e vosotros, não muda. No lugar, nosotros e vosotros também não muda. Volver, nosotros e vosotros também não mudam. E pensar, pensamos e pensás também não muda. Em exceto, nós temos o cair, que eu já disse a vocês, que ele só muda em questão da primeira pessoa do nosso singular. E aí o resto é tudo relativamente irregular. Mas a gente não tem essa relativação, porque um verbo conjugado uma vez só, ele vai ser sempre um verbo irregular, certo? Voltando aqui. E agora, a gente começa comentando as nossas atividades. As atividades para vocês serão da página 11, 13 e 14 do livro de espanhol. Que aí a página 11, vamos para a página 11, ele já começa aqui uma leitura, que seria os passatempos. E aí os passatempos tradicionais. E aí vocês vão ler o texto e vão interpretar esse texto. Na página 11 tem jogos aqui, que eles vão falar de jogos. E na página 12, ele tem a questão do texto e das atividades referentes ao texto que vocês vão fazer, certo? Página 11, 12 e 13, 14. 11, 12, 13 e 14, certo? E aí, a página 13 também é um contexto de texto, uma interpretação textual, que ele vai falar aqui sobre o diálogo que vocês vão ler. Qualquer dúvida podem tirar comigo no WhatsApp, certo? E aí, na página 14, ele vem trazendo o verbo pensar, querer e sentir. E aí, todos os exemplos que ele traz para vocês. O verbo pensar, que eu vou falar e vocês acompanham pelo livro. Yo pienso, tú piensas, él y ella piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis, e ellos e ellas e usted piensa. E aí,
vocês vão ver que todos esses verbos no pronome primeira pessoa e segunda pessoa do plural, elas não vão vir com irregularidades. Isso é uma coisa muito forte e que vai acontecer sempre nos verbos irregulares com diptongação. A diptongação não ocorre nem nos outros nem vos outros. E aí, continuando, vocês veem esses exemplos. Ele fala aqui, todos os verbos apresentados acima sofrem diptongação, menos na primeira e na segunda pessoas do plural, como eu já tinha falado para vocês. E aí tem o exercício do verbo, que é para vocês completarem a frase, o verbo querer, da forma mais adequada. E como vocês vão fazer isso? Eles estão dando o verbo querer para vocês aqui, e do lado, entre parênteses, tem um pronome. Então, a partir desse pronome, vocês vão fazer a conjugação. E como eu já disse a vocês, que é muito mais fácil a gente entender dessa forma aqui. Quando eu tenho o verbo, é importante que eu saiba tirar o meu radical, que é a partir do radical que a gente vai fazer a nossa conjugação. E isso vai servir também para a primeira e para a segunda questão da página 14, que vocês vão fazer até aí. Semana que vem, nós vamos ter a terceira parte dos verbos irregulares, para a gente terminar essa parte dos verbos irregulares, para a gente continuar outros assuntos. Certo? Qualquer dúvida, de novo, podem tirar comigo por WhatsApp. E qualquer coisa, eu vou estar aqui para vocês, para qualquer dúvida. Certo, queridos? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, podem tirar dúvida. E eu vou bater sempre nessa tecla para que vocês tirem dúvida, porque é importante vocês tirarem dúvida. Não fiquem com dúvida, não gosto disso. Vocês sabem, né? Que eu fico perguntando sempre, vocês entenderam? Vocês entenderam? Porque é importante vocês entendam, porque é um assunto muito complexo, tá? Beijos e até a nossa próxima aula.